Olha, a gente continua com esse assunto aqui no estúdio. A gente vai receber hoje aqui o professor de recursos hídricos da Unifal, Clíbson Alves dos Santos, que aceitou o nosso convite, né, Clíbson? Ele conversou com a gente durante a semana nas reportagens sobre Furnas e hoje vai comentar um pouco mais a respeito do nível da represa. Boa tarde, professor. Obrigadão pela presença, viu? Boa tarde. Por favor, comece explicando para a gente sobre a questão das chuvas. A gente recebe muitas mensagens aqui de telespectadores, né, argumentando aí, querendo saber por que choveu tanto na região e ainda assim o nível da represa está baixo. Pois bem, o nível do reservatório, ele tem alguns fatores que interferem nessa oscilação, né? Um deles é a entrada de água e o outro é a saída de água. Quando a gente tem muita chuva, então até a comunidade ficou com essa expectativa, né? Teria que subir. Porém, essas águas, elas saem do reservatório de duas maneiras. Uma delas é pelos vertedouros, quando está muito cheio, né? Que não é o caso agora, e a outra pelas turbinas na geração de energia. Então, quando essa saída também é grande, não tem como ter um represamento. Porém, a gente tem que considerar, mesmo chovendo bastante, principalmente em fevereiro agora, desse ano, o nível do reservatório estava muito baixo. Então, essa retomada, né, ela não acontece de uma maneira tão rápida. Precisaria de muito mais chuvas, né, para a gente ver essa retomada mais acelerada um pouco. Ou seja, então respondendo aí aos nossos telespectadores, né? As chuvas foram suficientes para alagar muitas cidades da região, mas não suficientes para recuperar Furnas, é isso? Exatamente, porque o nível estava muito baixo, né? Então com isso não tinha como ter uma recomposição, né, desse reservatório numa cota, né, que é a cota, por exemplo, como a gente via há uma década atrás, né? Então vai precisar ainda alguns anos, até porque o mês de fevereiro ele praticamente encerra o período das chuvas. E a tendência agora é a gente ter uma redução muito grande das chuvas e aí o nível do reservatório, infelizmente, ele tem a tendência, né, de baixar o seu nível mais do que a gente está vendo ele hoje ainda. Professor, agora em relação aí a essas audiências públicas, né, que têm sido realizadas em prol de Furnas, né? Aconteceu em Brasília, aconteceu hoje aqui na região. Você considera isso importante? A audiência pública ela é fundamental, porque é uma maneira, né, que a sociedade tem de participar do debate, de participar da discussão e de uma maneira oficial, né, de uma maneira onde você tem ali diversos atores, diversos agentes, né, que tomam decisão também em relação ao assunto. Então é necessário, é importante que existam essas oportunidades da população discutir, da população debater, colocar suas demandas, né, e que principalmente essas audiências elas saiam com resultados que possam gerar uma discussão para tomada de decisão. A gente tem essa audiência que aconteceu hoje, outras audiências aconteceram. A de Brasília ela foi muito importante, porque eu já participei de umas 4 ou 5 audiências sobre o assunto, e foi a primeira vez que a gente viu o operador nacional do sistema, que controla, né, a geração de energia, a presidência de Furnas e também a Agência Nacional de Águas para apresentar realmente, né, e se posicionar em relação a essa discussão na audiência. Então elas são fundamentais, elas precisam acontecer, mas que principalmente elas saiam com resultados que possam vir realmente a mudar a situação do reservatório, né? Essa, inclusive, era a minha próxima pergunta para você. Sim, são importantes, né, as audiências, mas o que é discutido nelas, as demandas que são apresentadas, realmente, de fato, saem do papel, professor? Olha, a gente está numa situação, o reservatório de Furnas, né, ele é responsável pelo sistema de geração de energia do Rio Grande. São, igual foi dito nas reportagens, são 8 represas abaixo de Furnas que elas geram energia. Furnas ela foi criada com o objetivo de reservar água, porque ela está na região alta, né, da bacia. Então, né, os rios nascem lá na Serra da Mantiqueira e chegam aqui na nossa região, formando o reservatório, que é um dos maiores reservatórios do país. Então, ela tem função de reservar água. E com isso, ela controla todo o sistema de geração de energia do Rio Grande. Então, é um problema complexo, porque interfere na geração de energia. O país, para ele se desenvolver, para crescer economicamente, ele precisa de energia, e aí é um assunto que ele envolve não só a questão desse uso específico, mas de outras atividades econômicas que são fundamentais também, que é o chamado usos múltiplos, né? Se falou da hidrovia, até em 2011 foi discutido a viabilidade de uma hidrovia entre Alfenas e Formiga, e que era possível naquela época, que hoje a gente, né, não vê que isso não é mais possível. É um assunto complexo, mas que ele precisa ser debatido, que ele precisa ser discutido para a gente compreender e a sociedade compreender
quais são as formas de ter um reservatório que vai atender às demandas da região também. Então, isso é fundamental. A discussão, então, é um primeiro passo, né, para a solução do problema. E, na sua opinião, essa solução vai vir a longo, médio, curto prazo? Olha, a curto prazo, assim, a gente precisa ser realista, né, porque a gente tem questões técnicas, né, a sociedade, ela tem uma expectativa, né, da solução de um problema. Por exemplo, se a gente fosse pensar a cota 762, né, que é a discussão, no ano de 2009, em nenhum dia chegou a cota 762, em nenhum dos dias, né, o maior nível que chegou no reservatório no passado foi o nível que a gente está hoje, de 761 metros. Isso equivale a mais ou menos 52% do volume do reservatório, né? Então, é uma situação que ela requer, né, realmente o entendimento dos efeitos, dos impactos econômicos, né? Porque se tiver a cota 762, vai reduzir a geração de energia. Reduzindo a geração de energia hidrelétrica, vai ter que acionar as termoelétricas. Então, aí é que vem aquelas bandeiras, né, a verde, a amarela e a vermelha, que onera, né, encarece a energia. Resolveria um problema e criaria outro, é isso? Ainda tem uma outra questão que precisa ser muito discutida, porque os municípios daqui da região, né, eles recebem a compensação financeira da geração de energia, né? Então, se reduzir a geração, vai reduzir essa compensação. E aí tem que também se discutir até que ponto essas outras atividades que vão ser possíveis de ser desenvolvidas na área do turismo, da piscicultura, outras atividades em geral, elas possam também compensar essas perdas que possam acontecer, né? Tá certo. Agora, professor, em relação à cota de 755, né, que foi proposta na audiência pública em Brasília, qual a sua opinião sobre ela? Ano passado, quando ela atingiu essa cota, o reservatório ficou 18% do nível, ou seja, não resolve nada. O reservatório, em alguns pontos, ele continuaria ficando distância de quilômetros, né, no nível que ele deveria estar. Então, é uma cota que e o pior é que ela não atende às demandas que a própria Furnas, né, e o Operador Nacional do Sistema disseram, e também não atende às demandas da comunidade. Então, é uma solução. Mas, assim, por outro lado, ela sinaliza que existe uma abertura para se discutir essa cota, porque antes a discussão era muito voltada aqui localmente, né? Com a associação dos municípios, com as prefeituras, com os empresários, com aqueles que eram afetados diretamente. Agora essa discussão ela amplia, né? E aí a gente vê uma sinalização de realmente alguma mudança, alguma perspectiva de mudança, né? Podemos ter esperança? Com certeza, né? A gente precisa compreender que é um assunto que ele envolve questões técnicas, né? E que precisam ser entendidos, né? Porque existem possibilidades, né, de se entender alternativas para minimizar os danos. Então é possível ter uma solução, sim, do problema, só que tem que ter boa vontade, né, de todos os setores envolvidos, né? Do setor técnico, né, como também em relação à parte política, né, que é muito importante nesses debates. Professor, para a gente encerrar rapidamente, na sua opinião, qual seria então o cenário ideal para Furnas? Olha, vou te dar uma resposta não como pesquisador, né, mas como morador da região. Eu cheguei aqui na região de Furnas em 2009 e a gente passeava de chalana no reservatório, né? Então era uma cota era uma cota bem próximo do seu nível máximo, né? Então é um nível, né, que possa possibilitar a alegria, a satisfação das pessoas em ver o reservatório. A gente precisa entender que tem um impacto econômico, sim, né? Mas a qualidade de vida, né, ela tem que ser mais importante do que essas outras questões, né? Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação, viu? Boa tarde para você. Boa tarde. Valeu.